Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tá tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui desta terça-feira pra gente trazer informação de futebol pra você. E antes da gente de qualquer coisa, né? Deixa eu pedir desculpa a vocês aqui ontem, que a gente não gravou o vídeo aí das 18 horas, né? Cansaço, viu, gente? Foi cansaço. Gravei o vídeo do meio-dia, né? E aí falei, vou descansar um pouco, mais tarde a gente grava o vídeo das 18 horas. Mas aí quando eu levantei, né, trabalhando à noite, quando eu levantei, tinha um compromisso. E aí não daria tempo para auxiliar. E aí fiquei devendo vocês aí esse vídeo das 18 horas, tá bom? Mas hoje tem o vídeo das 18 horas aí, com informação de Brumado, da região da Bahia e também de todo o nosso Brasil, tá bom? Agora as informações do futebol. A gente vai trazer para vocês a repercussão aí da derrota do Vasco no clássico pro Flamengo. Na verdade, a humilhação que o Vasco sofreu no Maracanã, 4-1 pro Flamengo. A gente fala da repercussão aí do que aconteceu nesse confronto e também o que essa derrota causou lá pro lado de São Januário. As informações também desta terça-feira do sorteio da Copa do Brasil. Hoje vai ter sorteio a partir das 13 horas, daqui a pouquinho tem aí o sorteio da Copa do Brasil, para a gente conhecer os confrontos das quartas de final da competição, né? Pois é, já e a gente evidentemente, né, vai trazer para vocês no vídeo de amanhã tudo, né, sobre esses confrontos. Vamos falar muito desses confrontos aí da Copa do Brasil amanhã aqui na nossa edição de meio-dia dos nossos vídeos aqui do canal Cristiano Santos Radialista. Já peço que deixe seu like, comente, compartilhe. O que você achou aí dessa derrota do Vasco, dessa vitória do Flamengo, vitória gigante do Flamengo? O Flamengo atropelou o Vasco no primeiro tempo, 4-0, né? E aí, o que é que vocês acharam? O Flamengo foi muito superior ao Vasco, ou o Vasco foi muito frágil e, né, facilitou a vida do Flamengo? Quero saber de você aí, comente aqui no nosso vídeo, beleza? Então, compartilhe, comente, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, tá? Sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo, sempre que postarmos aqui no canal Cristiano Santos Radialista, tá bom? Belezinha? Dá só um tempinho que a gente volta já. Uns 2 recados para vocês aí de Porções e Bolos da Linde, Cristiano Santos, a voz que divulga você, e ela, a nossa tradicional vinheta. E aí sim, a gente vem trazendo essas informações para você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar a sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Alô, você clientes do Porções e Bolos da Linde. 77998647115. O Porções e Bolos da Linde traz sempre novidades para você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Porções e bolos da Linde.
então falar do sorteio da Copa do Brasil que acontece hoje às 13 horas. Daqui a pouquinho tem sorteio aí pra gente conhecer os confrontos das quartas de final. O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2023 está marcado para as 13 horas no horário de Brasília desta terça-feira, daqui a pouquinho, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, no Rio de Janeiro. As 8 equipes estarão no mesmo pote, sem restrição de confrontos. Os mandos aí de campo, serão sorteados pela CBF logo depois de definir os 4 duelos, assim como o chaveamento até a decisão da competição. Os jogos estão marcados para semanas aí de 5 a 12 de julho, ou seja, do mês que vem. Horário e onde assistir aí o sorteio da Copa do Brasil. As quartas de final é a fase que vai ser sorteada aí os jogos. Hoje, dia 6 de junho de 2023, às 13 horas no horário de Brasília. O GE, o site GE e também o Sport TV transmitem aí o sorteio ao vivo, Classificados dos 8 times das quartas de final, América Mineiro, Bahia e Grêmio disputam a competição desde a primeira fase. Os 5 restantes entraram direto na terceira fase: Atlético Paranaense, Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Pois é, e o regulamento do campeonato, Cristiano? Pois é, os jogos serão em ida e volta, com decisão nos pênaltis em caso de empate na soma dos placares dos 2 jogos. Os gols marcados fora aí de casa não serão usados como critério de desempate. É bom sempre a gente falar isso, Premiação da Copa do Brasil. A CBF irá distribuir uma premiação recorde na Copa do Brasil 2023. Serão 420 milhões de reais divididos entre a primeira fase e a final. O campeão leva 70 milhões e o vice 30 milhões, sem contar o valor acumulado das outras fases. Uma mudança significativa foi no critério aí de premiação aos clubes, que passam a ganhar de acordo com a divisão do Campeonato Brasileiro que disputam. Os clubes sem divisão nacional receberão o mesmo valor do pote dos clubes das séries C e D. O campeão da Copa do Brasil acumulará 91,8 milhões de reais se vier desde a primeira fase aí, e fizer parte do grupo 1. Pois é, 91,35 milhões, se fizer parte aí do grupo 2, ou 90,35 milhões se vier do grupo 3. Se o campeão for uma das 12 equipes que entraram aí na terceira fase, o prêmio acumulado aí, em caso de título, será de 88,7 milhões de reais. Então o sorteio da Copa do Brasil é hoje, daqui a pouquinho, às 13 horas, na sede da CBF, lá no Rio de Janeiro. Rapidinho a gente volta para trazermos tudo aí, do que aconteceu no Clássico Carioca, fechando a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um atropelo no Maracanã, gente. Atropelo no Maracanã na noite de ontem. Falaremos também sobre Série B do Campeonato Brasileiro. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde.
você. Quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta para a gente falar de Série B do Campeonato Brasileiro, 11ª rodada. Acontece hoje, né, rapaz? A 11ª rodada abre hoje com jogo entre, na verdade, teremos aqui calma. 1, 2, 3, 4, 5 jogos nesta terça-feira pela 11ª rodada. Ponte Preta e ABC se enfrentam às 19 horas no horário de Brasília. Chapecoense também no mesmo horário recebe o Vila Nova. O Tombense vai receber o líder Vitória também às 19 horas lá no seu Soares de Azevedo. O Atlético Goianiense recebe o Ceará às 21h30 no horário de Brasília. E fechando os jogos desta terça-feira, o Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Ituano. Amanhã, mais conhecida como quarta-feira, teremos os seguintes jogos: Novo Horizontino e Guarani às 19 horas. Também às 19 horas o Sport recebe o Avaí. Às 19 horas também da quarta-feira, o Sampaio Correia contra o Londrina. Às 21h30 o CRB recebe o Mirassol. E na quinta-feira teremos aí o fechamento da rodada número 11, né? Com o confronto entre Criciúma e Juventude. Criciúma muito bem no campeonato, né? Criciúma nesse momento ali é o quarto colocado com 20 pontos. O Juventude também vem se recuperando no campeonato. Tanto que se ele ganhar, ele chega a 18 pontos e fica ali a 2 pontos do próprio Criciúma, né? Que ainda tem com 20 pontos ali Novo Horizontino, Vila Nova, e tem o Vitória com 22 pontos. Ou seja, é uma vitória fundamental aí pro Juventude, que já vai entrar em campo sabendo de todos os resultados, né? E aí, se vencer, ele dá um salto gigante na tabela ali, né? Ele pode parar na 6ª colocação, né? Caso, né, a rodada o favoreça. Mas de qualquer maneira, dá um salto grande aí se o Juventude aprontar para cima do Criciúma. E se o Criciúma ganhar, o Criciúma pode chegar aí a 23 pontos e até, dependendo dos resultados, né, assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Saindo então do Brasileirão da Série B, falar da Brasileirão da Série A, né, rapaz? Fechada é a rodada número 9 do Brasileirão. Ontem tivemos o confronto entre Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco no Maracanã, que fechou aí a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Só recapitulando para você que está com a gente, o Fortaleza empatou com o Bahia em 0-0 no sábado tivemos também o Cruzeiro perdendo pro Atlético Mineiro por 1-0, o Atlético Paranaense venceu o Botafogo por 1-0, o América Mineiro 2-0 para cima do Corinthians, tivemos ainda o Santos 1-1 com o Internacional, Fluminense 2-1 para cima do RB Bragantino, Flusão voltando a vencer na competição depois. Na verdade, são 5 jogos aí, né? Contando, né? Tudo, 5 jogos que o Fluminense não vencia e não fazia gol, evidentemente. Não vencia também, 5 jogos sem fazer gol, coisa que, né? A gente não imagina que vai acontecer com a equipe do Fluminense. O Grêmio venceu o São Paulo por 2-1. Tivemos o Palmeiras recebendo a equipe do Coritiba e o Palmeiras venceu por 3-1. O Goiás, em casa, perdeu aí para a equipe do Cuiabá por 1-0. E ontem, o massacre no Maracanã, meus amigos. Não foi brincadeira não, né, rapaz? Foi realmente isso. Um massacre no Maracanã. O Vasco até que começou bem os primeiros minutos. Marcação, pressão na saída de bola do Flamengo. Mas, por pouco tempo, o Vasco conseguiu fazer isso, né? E aos 10, 11 minutos, o Flamengo já vencia por 2-0. É brincadeira não, né, rapaz? O torcedor do Vasco tá assim mas muito revoltado, né? Muito revoltado mesmo. Poucos dias após a classificação na Copa do Brasil, o Flamengo voltou a passar por um rival. Pois é, na noite desta segunda-feira no Maracanã,
A equipe de Jorge Sampaoli goleou o Vasco por 4-1 pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro e afundou o rival em crise na zona de rebaixamento, com o técnico Maurício Barbieri pressionado. Flamengo construiu o resultado todo no primeiro tempo, diante de um adversário desorganizado e fragilizado. O rubro-negro passeou no Maracanã e abriu 4-0 antes do intervalo, com gols de Pulgar, Gerson, Pedro e também o Ayrton Lucas. O Vasco só teve forças para descontar com Jair em cobrança de pênalti na etapa final. Distante na tabela, né? Com a goleada, o Flamengo saltou 2 posições na tabela e se aproximou do pelotão da frente. Com 16 pontos, o clube está na 5ª colocação a 5 pontos do líder Botafogo. O Vasco, por sua vez, completou 8 jogos sem vencer. São apenas 6 pontos em 9 jogos na volta à Série A. Na verdade, no combo, né, contando as outras competições, o Vasco tem 12 partidas que não vence. O time de Maurício Barbieri amarga a 10ª colocação à frente aí. 10ª colocação à frente apenas do Lanterna. 19ª, né? Colocação à frente do Lanterna Coritiba. Passeio rubro-negro. Foi um passeio do Flamengo mesmo. No primeiro tempo no Maracanã. O Vasco com uma formação diferente, com 3 zagueiros, até começou melhor durante os primeiros 10 minutos. Depois, o jogo foi todo rubro-negro. Aos 13, o time de Sampaoli saiu na frente com um belo gol de Pulgar. 2 minutos depois, Gerson ampliou de cabeça. O Vasco ainda ensaiou uma reação com um chute na trave de Pedro Raul. Arrascaeta respondeu com um belo arremate de fora da área no travessão. Na reta final do primeiro tempo, o Flamengo fez 2 gols com Pedro e Ayrton Lucas e levou o Vasco à lona. O Vasco diminuiu com a vitória assegurada. O Flamengo aparentemente, né, pisou no freio no segundo tempo. Com jogo importante contra o Racing na quinta-feira pela Libertadores, o time diminuiu o ritmo e viu o Vasco crescer. Maurício Barbieri fez 2 mudanças no intervalo, reduziu a vulnerabilidade do Vasco e viu seu time diminuir com Jair em cobrança de pênalti. A equipe até teve outras chances, mas a maioria em jogadas aéreas, mas não chegou a assustar o Flamengo, que controlou o ritmo da partida até o fim. E com isso, né? Com isso, meu amigo, com isso, o São Januário foi aí alvo de vandalismos. Eu sempre defendo aqui que não se deve usar violência. Vocês sabem, vocês que me acompanham sabem, não deve usar violência. Mas é difícil, gente. É difícil controlar o torcedor do Vasco nesse momento. Não é que eu estou aqui incentivando, longe disso, nada disso. Eu acho errado. Evidentemente que é errado. Mas pense aí num torcedor que está machucado há mais de 20 anos. Vocês pensaram? E aí, o ano passado, vem a 777 Partners. Pois é. E traz uma nova esperança para o torcedor do Vasco. De quê? De que o Vasco, como disse um dirigente, né, muito famoso aí, do Vasco, que o Vasco, o torcedor do Vasco não iria mais sofrer. E que o seu Josh, e que era o confronto do Vasco com o Flamengo no Campeonato Carioca do ano passado, seria o último do Vasco com a disparidade financeira. Foi o que o dono aí da 777 Partners, né, prometeu. Não cumpriu. O Vasco fez um planejamento totalmente errado. Trouxe um treinador que nunca teve, né, nunca treinou um time do tamanho do Vasco. E mais uma vez o Vasco apostou num treinador assim, como aconteceu em outras ocasiões. Trouxe jogadores que não têm a mínima condição de jogar no Vasco. A mínima condição. Quando era o time associação, entendia. A gente entendia. O torcedor do Vasco, né, entendia que o Vasco não tinha dinheiro e por isso não podia fazer grandes contratações. Mas com o investimento da 777, tem jogadores aí que não tem
assim, explicação por que foi contratado. Não tem. Ah, Cristiano, mas ainda tem a janela do meio do ano. Vocês acreditam mesmo que o Vasco no meio do ano vai trazer grandes jogadores? Vocês acreditam mesmo, gente? E vocês acreditam que grandes jogadores que estão aí vão estar livres ou já estão livres, vão querer ir pro Vasco com toda essa bagunça aí, com toda essa pressão? Vocês acham mesmo? E eu não acredito, sinceramente. Outra coisa, vou ter que dar uma atualizada aqui, né? Que se de repente aconteceu, não aconteceu ainda. O Maurício Barbieri, se eu sou dirigente do Vasco, ele nem entra no vestiário para conversar com os jogadores, ele nem entra no vestiário. Não entra. Porque assim, o seu Maurício Barbieri não tem desculpa pro Vasco estar fazendo uma campanha dessa. Tem tempo para treinar. Os jogadores que estão lá foi ele que pediu. E os que ele não pediu, ele aprovou. O dirigente chegou, o Brax, tem esse jogador aqui. E aí? Não, pode trazer, bom jogador, pronto. O Brax disse isso na coletiva. O Paulo Brax disse isso na coletiva. E outra coisa, eu tô até vendo a foto aqui. Maurício Barbieri, você riu de quê? A coletiva, quando ele sai, ele dá risada. De quê? Do momento do Vasco que não ganha 12 jogos? Da derrota pro seu time do coração, que é o Flamengo? É isso? O Vasco tem que parar com isso, gente. O Vasco tem que parar de fazer apostas em jogadores, em técnicos, em dirigentes. Chega de ser um clube que, nos últimos anos, tem sido um laboratório para treinador, para presidente, para diretor de futebol. Chega. Não dá mais, gente. Não dá mais. São mais de 20 anos. Desse jeitinho aí. Aí você fala, não, vai mudar. Foi vendido o clube para 777. Agora vai mudar. Aí você contrata um técnico. Primeiro você contrata um CEO, né? Que é flamenguista. Primeira coisa. Ah, Cristiano, mas porque ele é flamenguista não pode fazer um bom trabalho? Pode. Mas é muito estranho ele não. Assim, ele que manda no dinheiro, né? Ele que libera ou não o dinheiro para fazer contratações. E o Paulo Brax disse numa coletiva, se vocês. Certamente vocês devem ter assistido, que tem contratação que o grupo não aprova. O grupo da 777 não aprova. E quem libera o dinheiro é o CEO. O CEO, que é o dirigente que é torcedor do Flamengo. Declarado. Aí numa coletiva após uma derrota dura dessa que o Vasco sofreu, o seu Maurício Barbieri vira para a câmera e sorri, parecendo que ele acabou de ganhar, de golear o Flamengo. Não foi, parece que foi o contrário. Parece que o Vasco goleou o Flamengo. Ele ri de quê? Agora, lógico que é lamentável que os torcedores, vocês podem chamar assim também, né? Que nessa hora aparece um monte de vândalo também se passando por torcedor, né? Tentando não, arrebentando o patrimônio do clube. Isso não é torcedor também, né, gente? Cá pra nós. Eu entendo a revolta, mas não é torcedor, né? Não é torcedor, gente. Cá pra nós. Não é. Torcedor que é torcedor fica chateado, fica irritado, faz cobrança. Eu entendo se o torcedor organizado, a torcida organizada for botar pressão lá no CT, em frente de São Januário, mas sem vandalismo, gente. Sem vandalismo. Eu entendo que, claro, eu tô revoltado. Sabe? Lógico. Eu entendo a revolta. Mas revolta com violência vai resolver o quê? Resolver o quê? Soltar fogos dentro de São Januário, fazer aquela violência toda no patrimônio do clube. Resolver o quê? O Vasco saiu da zona de rebaixamento e foi para a liderança do campeonato porque vocês fizeram isso. O Vasco demitiu o Maurício Barbieri porque vocês fizeram isso. O Vasco vai jogar contra o Internacional agora no Beira-Rio
e vai golear o Internacional porque vocês fizeram isso. Ah, o CEO é o Melo, né? É o Melo, o CEO do Vasco, que deu um branco aqui. É o Luiz Melo. É o Luiz Melo, que é o CEO aí do Vasco da SAF do Vasco da Gama. Pois é isso, né, gente? É isso. Às 18 horas a gente volta para trazermos para vocês as notícias de Brumado, da região da Bahia e também de todo o Brasil. Claro que existe a possibilidade da gente voltar ainda hoje, né? Caso o Maurício Barbieri caia, a gente vem aqui trazer um pequeno vídeo falando aí da demissão do Barbieri, que não é assim, nada de anormal de acontecer. Pode acontecer durante o dia a demissão de Maurício Barbieri. Sobre a Copa do Brasil, o sorteio, não garanto para vocês, mas vou tentar, assim que sair o sorteio, fazer um pequeno vídeo para a gente trazer aqui para o canal também. Se não conseguir, aí vocês já sabem que amanhã a gente traz todos os detalhes no nosso canal aqui, Cristiano Santos Radialista. Mas vocês que não acompanham, eu vou deixar aqui embaixo minhas redes sociais, vá lá, tá? Vá lá e vai estar os confrontos da Copa do Brasil. O Instagram é @CristianoSantos. Só você procurar. Eu vou colocar aqui embaixo, depois Facebook, né, também o Instagram, para que vocês possam aí seguir a gente lá no Instagram e possam também ficar muito bem informado por lá. Tá bom? Cristiano Santos V, @Cristiano Santos V. Hoje tá assim, a cabeça tá muito doida. Tá muito doida a cabeça hoje, né? Não é pra menos, né, gente? Não é pra menos. Cristiano Santos V lá no Instagram, tá? @Cristiano Santos V. Por lá, se eu não trouxer aqui um vídeo falando da Copa do Brasil ou da demissão de Maurício Barbieri, vocês vão saber por lá. Cristiano Santos V, né? Tem que falar o arroba aí, Cristiano. @Cristiano Santos V lá no Instagram. Mas vou colocar aqui embaixo, caso você não lembre, vai estar na descrição aí desse vídeo. Abraço, beijo no coração, até às 18 horas com mais um vídeo aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Valeu, gente!